Paul loved the gospel Paulo amava o evangelho, because it was the power of God porque era o poder de Deus for salvation para a salvação to everyone who believes. de todo aquele que crê, To everyone who believes. de todo aquele que crê. So many preachers today, Tantos pregadores hoje em dia. very famous preachers, Eles são famosos pregadores. preachers well known here in Brazil, Pregadores são conhecidos aqui no Brasil. and so many large congregations E tantas igrejas grandes e congregações grandes filled with countless people. e cheias de muita gente. And the main theme of the preaching E o tópico central da pregação deles is prosperity. é prosperidade. The main theme of the preaching is what else can God do for me? É o tema principal da mensagem é o que mais que Deus pode fazer por mim. I sometimes hear preachers say things like this. Às vezes eu ouço pregadores dizerem coisa do tipo assim: If you're obedient, God will bless your life. se você for obediente, Deus vai abençoar a sua vida. If you're devoted, God will give you this. Se você for devoto, Deus vai te dar isso. If you truly believe in Him, He will do this for you. Se você realmente crê nele, Ele vai fazer isso por você. That disgusts me. Isso me enoja. What if I went to my wife right after marriage, Imagina se eu chegasse para minha esposa logo depois de casar, right after the wedding, logo depois do casamento, and I said, "Why did you marry me?" e eu perguntasse para ela assim: por que você se casou comigo? Well, because your house. Porque você tem uma casa, ela responderia. I get this house. Eu vou ganhar essa casa. Why else did you marry me? Por que outras razões você se casou comigo? Well, the car. Ah, olha o carro. It's a nice car. É um carro ótimo. Well, why else did you marry me? Mas quais outras razões pelas quais você se casou comigo? Well, the kind of lifestyle that you could give me. Ah, o estilo de vida que você pode trazer para mim. Is that not disgusting? Isso não enoja? Would that not break my heart? Isso não quebraria o meu coração? But is that not the very thing that many preachers are preaching today? Mas não é isso que muitos pregadores estão pregando hoje? Not only is it wrong, Não é simplesmente errado, it's disgusting é enojador, because it diminishes the glory of Christ. porque diminui a glória de Cristo. What if I walked up to you and I said this? Imagina se eu chegasse até você e dissesse o seguinte: I'm going to give you $1 billion. eu vou te dar $1 bilhão. And you looked at me and said this. E você olhasse para mim e dissesse o seguinte: Oh, that's wonderful. isso é ótimo, But I really won't be happy mas eu realmente gostaria de ser feliz unless you also give me that pair of dirty socks laying on the e eu floor. realmente só vou atingir a felicidade se além do $1 bilhão você me desse aquele par de meias sujas ali no chão. I would say, are you out of your mind? Aí eu diria assim: você tá louco? I'm offering you $1 billion. Eu tô oferecendo para você $1 bilhão, But you're not going to be happy? mas você não vai ser feliz You're not going to agree to this se você não vai concordar com isso unless I also throw in a pair of dirty socks? se eu não acrescentar no presente um par de meias sujas? Again, this is much of what's being preached in Christianity Na today. verdade é isso que está sendo pregado em muito do cristianismo hoje em dia. They say something like this. Eles dizem alguma coisa do tipo assim, ó: God gave His Son for you. Deus deu o seu filho a He você. died on a cross for Ele you. morreu na cruz por você. And now because of that, E agora por causa disso, you can have material prosperity. você pode ter prosperidade material. I say, what? Eu digo: o quê? Why would you even add the last part? Por que você acrescentaria a última parte? Why do I care about that? Por que eu me importo com isso? You've already told me God gave His Son for me. Você já disse pra mim que Deus deu o seu filho pra mim. I don't care about anything else. Eu não me importo com nada mais do que You isso. see, you must learn to discern Você precisa aprender a discernir that which is truly valuable aquilo que verdadeiramente é valioso and that which has no value at all. e aquilo que não tem qualquer valor. Why was Paul not ashamed of the gospel? Por que Paulo não tinha vergonha do evangelho? Because it saved him from his sin. Porque o salvou do seu pecado. Isn't that enough? Não basta?
There was a time when I was younger Um tempo em que eu era mais jovem, that I looked at those kind of churches eu olhava para essas igrejas and I felt sorry for the deceived people who were in them. e eu tinha tristeza pelas pessoas enganadas que estavam nessas igrejas. But as I have grown in the Lord, I've realized something. Mas à medida que eu cresci no Senhor Jesus Cristo, eu percebi uma coisa. Those preachers do not want Christ. Aqueles pregadores, eles não querem Cristo. They want the very thing they most talk about. Eles querem aquilo que eles mais falam: Prosperity. prosperidade. But here's what else you need to understand. Mas olha o que mais você precisa compreender. The people who follow them, As pessoas que os seguem, who love them, que os amam, are exactly the same way. são exatamente a mesma coisa. They do not want Christ. Eles não querem Cristo. They only want what Christ can give. Eles só querem o que Cristo pode lhes dar. Because if a true Christian, Porque se um verdadeiro a cristão, mature Christian, um cristão maduro, a Christian whose eyes have been opened to the glory of Christ, um cristão que teve os seus olhos abertos para a glória de Cristo, if he walks into a place like that, se ele entra numa igreja assim, if he hears preaching like that, se ele ouve pregação desse tipo, he'll go, what is this? ele vai dizer assim: que é isso? Why are you talking about such useless things? Por que você está falando de coisas tão fúteis? Why? Por quê? Because the true Christian, Porque o verdadeiro cristão, their hearts have been regenerated by the Holy Spirit. seus corações foram regenerados pelo Espírito Santo. They are new creatures. Eles são novas criaturas. They are new creatures. Eles são novas criaturas. And because they have new E natures, porque eles têm nova natureza, conformed to the image of God, conformada à imagem de Deus, they have new desires. eles têm novos desejos. They are righteous E desires. são desejos santos. They are very high desires. São desejos altos. And now can satisfy them E agora nada os satisfaz, except the infinite glory of Jesus. a não ser a glória infinita de Jesus. I have studied for many, many years the old preachers. Eu estudei e tenho estudado por muitos anos os pregadores And antigos. you know what I discovered about them? E sabe o que eu descobri acerca deles? The thing that most amazed them all. Aquilo que mais os encantava, And the thing, they were almost myopic. They only saw one e thing. quase que eram míopes para enxergar uma coisa. I'm saved. Eles destacavam a ideia de serem salvos. I'm saved from sin. Eu sou salvo do pecado. I'm saved from hell. Eu sou salvo do inferno. Over and over and over, that's what they talked about. De novo, de novo, de novo, era disso que eles falavam. And that it was done so wonderfully through the person of Jesus E Christ. de que isso era realizado tão maravilhosamente pela pessoa de Jesus That Cristo. was their theme of every sermon. Era o tema de todo o sermão deles. It's what they talked about every time they opened their mouth. É o que eles falavam o tempo todo quando abriam suas bocas. And yet today you rarely hear such things. E parece que hoje raramente você ouve essas coisas. What do you need to follow Jesus? O que você precisa para seguir a Cristo? What more does he have to do for you? O que mais que ele tem que fazer por você? What do we have to add on to the gospel to make you desire it? O que nós temos que acrescentar ao evangelho para que você deseje o evangelho? Is salvation not enough for you? Salvação não basta para você? Is the presence of Christ not enough? A presença de Cristo não é suficiente para você? Is fellowship with God not enough for you? Comunhão com Deus não é suficiente para você? Do we have to throw in cars and fine clothing in order for you to get excited? A gente tem que aí acrescentar carros e roupas bonitas para você ficar empolgado? I have 3 little children, Eu tenho 3 crianças pequenas. and as I disciple them at home, E quando eu os discipulo em casa, I'm always telling them this: eu sempre os digo o seguinte: everything that you can see will die and rot. tudo que vocês veem vai apodrecer, vai terminar. Every title that you earn will be lost. Todo título que você conquistar será perdido. Every glory that you receive from man will turn to nothing. Toda glória que você receber dos homens vai se transformar em nada. Live for that which is eternal. Vive por aquilo que é eterno. Live for the one who died for you. Viva por aquele que morreu por It você. is the gospel. É o evangelho. The gospel.
O Evangelho, It must control your life. ele tem que controlar a sua vida. It must be your life. Precisa ser a sua vida. And it must be the thing you most desire. E precisa ser aquilo que você mais deseja. There were a few Puritans who used to say this. Tinha alguns puritanos que costumavam dizer o seguinte: When you become a Christian, quando você se torna um cristão, you become a new creature. você se torna uma nova criatura. You become a higher creature Você se torna uma criatura mais alta, with higher mais elevada, desires. com desejos mais elevados. And they are so high E eles são tão elevados that if someone gave you the entire world, que se alguém desse a ele o mundo inteiro, it could not satisfy you. não poderia satisfazer. And if someone took the entire world away from you, E se alguém tirasse dessas pessoas ou de você o mundo inteiro, it could not defeat you, não poderia destruir você. because you see the whole world Porque você vê o mundo inteiro as nothing como nada compared to the knowledge of the glory of God in the face of Christ, se comparado com o conhecimento de Deus na face de and Cristo. compared to the salvation that you have received through the gospel. Comparado com a salvação que você recebeu no Evangelho. I am not ashamed of the gospel, Eu não tenho vergonha do Evangelho, for it is the power of God for salvation, pois é o poder de Deus para a salvação everyone who believes. de todo aquele que crê. What do you want? O que você quer? That will tell me about you. Isso vai me dizer sobre você. Do you know what should be our great desire? Você sabe qual deveria ser os nossos maiores desejos? Paul said, I want to know him. Paulo fala assim: eu quero conhecê-lo. Now just listen to this. Escute isso aqui um pouquinho. Look how different Paul's life is from the modern day prophets. Olha como a vida de Paulo é diferente dos profetas modernos. He was poor. Poor. Ele era pobre. He was sometimes starving. Às vezes ele passava fome. He was beaten in every town he went to. Ele apanhava em tudo quanto é cidade que ele passava. He was considered the scum of the earth. Ele era considerado a escória da sociedade. But he never said he wanted that part of his life to change. Mas ele nunca disse que ele queria que essa parte da vida mudasse. He said, I want Jesus. Ele dizia: eu quero é Cristo. What is another thing? What is another thing that Paul wanted? Qual era a outra coisa que Paulo queria? Conformity to his likeness. Conformidade à semelhança de Cristo. I drive a 14-year-old Jeep. Eu dirijo um Jeep de 14 anos de idade, um Jeep já meio velho. The door on the right side was rammed by a truck. A porta do lado direito, ela foi amassada por um caminhão. No air conditioning. Não tem ar condicionado. My kids call it the big red tomato. Os meus filhos chamam de o grande tomate vermelho. I don't want another car. Eu não quero outro carro. I could care less about a car. Eu não importo que carro eu tenho. I don't stay up at night praying for a car. Eu não gasto tempo à noite orando por um carro. And if you give me a car, E se você me der um carro, I will sell it and give the money to missions. e eu vou vender e vou dar o dinheiro para os missionários. I don't care. Eu não me importo. What I want O que eu quero is to be like Jesus. é ser como Jesus Cristo. I don't weep because I don't have things. Eu não choro porque eu não tenho coisas. I weep because I'm not like Jesus. Eu choro porque eu não sou como Jesus. What do you want? O que você quer? Do you even want Christianity? Será que você realmente quer cristianismo? The real one. A verdadeira fé cristã? The biblical one. O cristianismo bíblico? The historical one. O cristianismo histórico? The one that's all about Jesus. Aquele cristianismo que tem tudo a ver com Jesus, só sobre Jesus? Or do you want what all your silly little prophets want? Ou você quer aquilo que aqueles profetas tolos têm dito por aí? Who cry out peace, peace when there is no peace. Que dizem paz, paz quando não há paz. And they promise you things that God never promised you. E eles prometem coisas a vocês que Deus nunca prometeu. And I don't know if you've noticed this or not. Eu não sei se você já observou isso. But the only ones that prosper
prosper in their church E os únicos que prosperam nas igrejas deles are the ones preaching it. são os que pregam. And if you fall for that, E se você cair nisso aí, it's an indication of what's in your own heart. é uma indicação do que está no seu coração. You follow them Se você o seguir, because you want what they want. é porque você quer o que eles querem. You don't want Jesus Você não quer Jesus, because you see the other things as more important. porque você vê outras coisas como mais And importantes. why is that? E por que isso? Because your heart has never been regenerated by the Holy Spirit. Porque o seu coração nunca foi regenerado pelo Espírito Santo. Even now you're still filled with carnality. Até agora você está preenchido de carnalidade. You want carnal things Você quer coisas carnais, because you are carnal. porque você é carnal. And when carnal prophets come to you E quando profetas carnais chegam até você and offer carnal things, e oferecem coisas carnais, you follow them. você os segue. But you follow them not like a lamb following a shepherd, Mas você não segue como uma ovelha segue um pastor, but like a lamb being led to the slaughter. mas como uma ovelha sendo levada para o matadouro. Hard words, Palavras duras, true words. palavras verdadeiras. Jesus Jesus is preeminent é preeminente in true Christianity. no verdadeiro cristianismo. Jesus takes first place Jesus tem o primeiro lugar in true preaching. na verdadeira pregação.